da tua palavra. Assim nós abençoamos as nossas crianças em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pelas nossas crianças. Lembrando a toda a igreja que a Luísa e a Sara estão fazendo as inscrições para o retiro. Vocês possam estar procurando elas após o culto. Amém? Glória a Deus. Elas estão na mesinha ali atrás. Aí vocês procuram ela e não deixem de fazer as vossas inscrições. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados, boa noite. Paz seja convosco. Sabia que a paz cura? Amém? Lembrando que nós teremos retiro de carnaval. Amém? Gostaria que toda a igreja fosse. Mas como não é possível todo mundo ir, quem ficar, venha para o culto. Nós vamos ter culto normal. De manhã, no domingo, domingo à noite. Vocês podem vir. Amém? Só não terá a escola na segunda e nem a célula dos jovens na terça. Mas o resto corre normal. Amém, queridos? Igreja não pode fechar. Porque senão a gente esfria. Amém? Amém ou não amém? Quem já comprou a rifa do cavalo? A nossa rifa do cavalo está famosa. Tem gente lá na Bahia que comprou 17 rifas, porque diz que quer o cavalo. Amém, eu também quero o cavalo. Então vamos ver para quem Deus vai dar esse cavalo. Amém? É porque é um cavalo raro, né, de uma raça muito boa. Então vai nos ajudar também na construção da nossa igreja. Fique de pé, abra a palavra de Deus. Hoje nós temos batismo nas águas. Amém? Vou deixar para batizar minha ovelha quase que na hora de terminar, para não ficar muito frio. Abre a palavra de Deus no livro de Salmos. O sorteio da Raira, da Olívia, que vai chegar, né? O sorteio da cesta de chocolate vai ser no dia 18, amém? Quem ainda não trouxe a fralda, trazer. Quem ainda não doou um pacote de fralda, doar, amém? Nós aqui na igreja trabalhamos em ordem crescente. Terminando o chá rifa da Raila, nós vamos fazer o da Vitória. Terminando da Vitória, nós vamos fazer o da Brenda. Vamos ver qual que é a próxima. Vamos ver qual que é a próxima. Amém? Glória a Deus. Que Deus mande criança para nós. Com muita saúde. Criança é muito bom. Amém? A palavra de Deus está no livro de Salmos 78. Salmo de número 78. Nós vamos ler até o 8. Essas fotos, mas cada uma fica pior que a outra. Todo dia eu penso que vou tirar uma, vai ficar boa, mas quando eu olho, misericórdia. A palavra nos diz: vou ler na linguagem de hoje. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos, as palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, e proporei o enigma da antiguidade. Coisas que temos ouvido e sabido, que os nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos nossos filhos, cantaremos de geração em geração, de geração vindoura, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas
que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse a seus filhos, para que soubesse a geração vindoura, os filhos houvesse de nascer, e os quais levantassem e contassem aos seus filhos, a fim de que pusesse em Deus a sua confiança, e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e que não fosse como seus pais, de geração contumaz, rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, liberando o poder da Tua palavra sobre nós. A Tua palavra é viva, ela nos dá, Senhor, a libertação das nossas mentes, dos nossos corações. A Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos santifica, a Tua palavra nos conduz a caminhos de vida eterna. Fala comigo, Senhor, e fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Rasga todo o véu da nossa mente, para que nós possamos enxergar as Tuas obras, as Tuas maravilhas, porque só o Senhor faz coisas maravilhosas. A Ti nós tributamos a honra e a glória, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Amém? Estou vendo uma moça ali com a Lívia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, amém? Tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para você. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu trabalhei com esse salmo, nos atendimentos. E aprendi também, Deus falando conosco, escutai o meu ensino. Olha que coisa maravilhosa, o eterno Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, o Deus que fez o mar e tudo que há no mar, o Deus que separou as águas salgadas das águas doces, o Deus que colocou, os viventes na água salgada e os viventes na água doce. Este Deus olha para nós e Ele diz: escutai as minhas palavras. Olha isso. Escutai as minhas palavras, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. O poderoso Deus pedindo para nós inclinar o nosso ouvido, para ouvir as palavras que saem da boca dele. Aonde está a palavra que sai da boca dele? Está no livro chamado Bíblia. Amém, queridos? Bíblia é uma biblioteca que contém 66 livros, que tem mais de 8.000 promessas. Olha que maravilha! Na Bíblia você vai conhecer tudo que você ainda não conhece. Não dê glória ao homem, achando que o homem pode. Quem pode é Deus. Quem dá o poder para nós é Deus. Quem dá a inteligência para nós é Deus. Porque a ciência vem de Deus. Mas o homem se embosterou a fazer tanta coisa na ciência, que a Bíblia fala que ele ficou louco. E realmente, estão fazendo coisa que está destruindo a nossa terra, destruindo as nossas vidas. Amém ou não amém? Com certeza. Olha, a nossa vida na terra era para ser 100% boa. Sem depressão, sem opressão, sem enfermidade mortal.
o homem ia viver os seus anos e morrer tranquilamente. Morrer, que eu digo, dormir em Deus, passar dessa terra para outra, para o outro caminho, que é o caminho da glória de Deus, aonde Deus nos espera, aonde os anjos nos esperam. Então Deus, ele olhou para o povo dele e viu que o povo dele era rebelde. A palavra contumaz, ela significa pessoa rebelde que recusa comparecer diante de um juiz. Olha o que Deus fala quando a pessoa não quer ouvir a sua voz. Fala que ele é um rebelde que não quer comparecer diante do juiz. Hoje, se nós recebermos uma carta aqui, com uma intimação, o que nós fazemos? A gente até treme nas bases. Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? Por que o juiz está me chamando? Ou não é assim? Será que é só eu que tenho medo? É só eu? É todos nós. E lá vamos nós, se tiver uma calúnia lá nossa, se tiver uma coisa que às vezes você nem fez, mas se alguém levou lá, olha, vai te custar suor para provar que você não é aquilo que te indicaram lá para o juiz. Juiz não tem piedade. Ele age na lei. Você fez, você paga. Você não fez, você está livre. Mas para provar que você não fez, você tem que ter prova verdadeira. Estou falando de juiz de verdade, viu, queridos? Não estou falando de juiz corrupto. Deus é um juiz justo e verdadeiro. Só que aqui Deus está falando de juiz. Mas hoje nós temos o quê? Um advogado. Amém? Antigamente as pessoas não tinham advogado. Cristo já existia. Cristo já era desde o começo da terra. Amém? A palavra fala que ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Então Deus fez a terra pela palavra, a palavra Jesus Cristo, o Messias da casa de Israel. Desde o começo do primeiro dia, a primeira coisa, Deus já estava com Cristo, mas Cristo era o verbo, ele ainda não agia. Quando Cristo nasceu de Maria, a palavra se encarnou. Queridos, essa palavra reencarnou, às vezes ela traz um pouco de confusão. Ninguém reencarna. Se alguém acredita, é uma doutrina que não combina com a palavra. Cristo reencarnou, ele tornou carne. Amém ou não amém? Por que ele nasceu de uma mulher? Porque ele precisava de sangue, ele precisava de carne, ele precisava de osso. Para que isto, pastora? Ele poderia ser eternamente um anjo. Ele poderia manifestar para nós hoje como manifestou para Agar, como manifestou para Gideão, como um anjo. Quantas vezes que ele manifestou como anjo, como homens, lá para Ló, quando Deus ia destruir aquela cidade. Eles vieram na casa de Ló, tirar Ló. Amém ou não amém? Cristo estava ali junto com os anjos. Mas Deus não podia fazer nada com anjo, porque anjo é espírito. Amém ou não amém? Deus precisava do quê? Da carne. A carne é o quê? A carne é forte, não é isso? Não, a carne é fraca. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Olha isso. Então Deus precisava da carne. Cristo, ele ia sofrer o quê? A minha dor e a tua dor. Ele ia carregar o meu pecado e o teu pecado. Mas para isto precisava de sangue. Mas não era sangue de bode, não era sangue de galinha, não era sangue de bezerro, era um sangue imaculado, sangue puro, sangue santo,
Sabe por que Deus sacrificou Jesus? Vocês querem saber? Não é escola de profeta, não. Só vou passar um pincel. No Antigo Testamento, quando as pessoas vinham para a igreja, dependendo do meu pecado, eu tinha que trazer um animal para ser morto. Aquele sangue teria que ser derramado para encobrir o meu pecado diante de Deus. Ah, se eu pequei muito, eu ia trazer uma ovelha, eu ia trazer um bode, eu ia trazer uma rolinha, 2 rolinhas, 3 rolinhas. Eu tinha que trazer um animal. E o animal que era mais sacrificado era o bode, né? Quando o animal vinha para o templo, para ser sacrificado, diante de Deus, ele começava a reclamar. Se nós formos estudar, está no livro de Apocalipse. Os animais começavam a falar para Deus: eu não pequei, por que eu tenho que morrer? Olha a profundidade disso. E o sangue daquele animal era derramado para encobrir pecado. Mas isso não queria dizer que o homem estava salvo. O homem estava com o pecado coberto. Quando Cristo veio, Cristo tornou a forma de um homem. Mas se nós olharmos em Isaías 53, fala que ele era uma ovelha que ia para o matadouro sem abrir a sua boca, porque ele ia interceder por nós. O castigo que era meu, o castigo que era teu, ele pegou sobre ele, ele levou para o Calvário. Era o que o Salmo estava falando aqui, para a gente falar disso, para a gente ensinar isso, para as pessoas saberem isso, ensinar para o meu filho vai ensinar para o meu neto para o meu bisneto, e assim por diante. Eu tenho certeza que quando a Olívia chegar, ela vai conhecer minha voz. Eu tenho certeza disso, porque ela já ouve a minha voz pregando a palavra do Deus vivo, do eterno Deus de Israel, do Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez cair fogo do céu, o Deus que destruiu cidades por causa do pecado do homem, o Deus que inundou a terra até os mais altos montes, por causa do pecado do homem, que vai acontecer de novo. Mas quem está preocupado com isso? Qualquer hora, queridos, essa terra vai virar do avesso. Vai virar do avesso. Vai acontecer algo tremendo e horrível. Mas eu quero te dizer, você que crê no Cristo vivo, você terá livramentos, porque Ele não vai deixar as vidas que acreditam nele perecer. Eu tenho certeza disso. A prova que quando Jesus morreu, Jesus desceu na mansão dos mortos. Amém ou não amém? Lá na mansão dos mortos, de um lado havia almas esperando em Deus. Tinha a esperança em Deus, porque os pais haviam ensinado que Deus haveria de mandar um remidor, um salvador. Eles desceram para o paraíso nessa esperança, mas do outro lado havia o Hades. Hades no hebraico significa inferno, que é um lugar de tormento. Quando Cristo desceu, Cristo encontrou todas as almas que morreram na esperança de ver o Salvador. Quem Cristo encontrou lá? Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Cristo não encontrou Moisés,
Amém? Moisés, ele não encontrou. Olha que glória. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés, ele foi escondido da mão do diabo. Porque olha os milagres que Moisés fez. Olha as maravilhas que Moisés fez. A palavra fala que Moisés era um homem manso. Ele era um homem que falava face a face com Deus. Naquele tempo os homens não tinham esse privilégio. Hoje nós temos, através do caminho que Jesus abriu e o Espírito Santo que desceu sobre nós. Amém, queridos? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está sobre você. Amém ou não amém? A palavra fala isso e eu creio que o Espírito Santo, ele está sobre nós. Só quando nós não cremos, mas mesmo assim ele ainda fica. O Espírito Santo nos ama demais. É um amor que nós não conseguimos compreender. Às vezes a gente quer ir embora, né, quer sumir do Espírito Santo, mas ele vai junto. E ele fica esperando o dia de você voltar. E todos os dias ele quer te proteger. E todos os dias ele quer te pôr no colo. Porque ele não é encarnado, é o Espírito de Deus. É uma pessoa conosco. E aí Jesus, quando ele morreu, o corpo dele, o corpo, a carne, o sangue, a vida foi derramada na cruz. Amém? O corpo dele, os ossos, ficou aonde? Na sepultura. Em descanso, para nós não termos que guardar o sétimo dia. Ele descansou. O seu corpo, o seu espírito, desceu à mansão dos mortos, aonde ele foi encontrar todos aqueles que esperavam. Já leu a parábola de Lázaro, o rico, Lázaro, o pobre e o rico? Lázaro estava lá, aquele Lázaro endividado, ele estava no paraíso. Quando Cristo desceu lá, pensa a alegria daquele homem, que foi desprezado, que foi enferidado, que morava na porta da casa de um rico. Aquele rico nunca deu nada para ele, nunca serviu ele de nada. O rico do lado do tormento e o Lázaro enferidado agora na bonança, na bênção. Aquele rico falou: Senhor, pede para Lázaro molhar o dedo na água fria e pôr aqui na ponta da minha língua. Olha o tormento, queridos. Pede, Senhor, é o dedo, para eu pôr aqui na minha língua. Pensa como que aquele homem estava em tormento. O que Deus fala? Fala: olha, existe um abismo entre aqui e ali. Quem está aqui não pode mais passar para lá. Quem está lá não pode mais passar para cá. Aí você olha para você e fala: nossa, eu estou perdido. Não, querido, vocês estão achados. Amém? Cristo, ele é perdoador. Cristo é o amor de Deus. Ele nos ama de uma tal maneira que às vezes nós até deixamos o amor dele para lá, porque nós não entendemos. Achamos que não somos dignos do amor dele. Ou tratamos Deus como nós tratamos o nosso pai. Ou recebemos de Deus como nós recebemos de pai. Eu, por exemplo, tive um pai muito carrasco. Quando eu conhecia Deus, eu achava que Deus me olhava igual meu pai me olhava. E eu sofri com isso. Porque eu queria orar, mas hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, então agora eu não posso olhar porque Deus está de mal comigo, porque eu não fiz isso, Deus está de... Não, queridos, Deus não fica de mal com ninguém. Amém? Deus não é nós. Nós, a gente jogar uma pedrinha, peraí, eu vou embora. Eu não volto mais nessa aqui, eu não gosto mais dessa. Não. Deus, ele está sempre te esperando. Como que Deus te espera?
quando você pede a ajuda dele. Olha uma criança. Hoje eu vi o Theo, né? Nós estávamos ali na mesa de café, ele fazendo uma berrinha, caiu ali. Mamãe, me ajuda! Mamãe, me ajuda! Quer dizer, uma criança fazendo uma birrinha, mas ele sabe, birrinha, olha lá, ele sabe que a mãe está ali e vai ajudar. Ele sabe, ele tem confiança. Nós também, queridos, precisamos ter confiança em Deus. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Todos os dias a gente aprende. Todos os dias nós aprendemos a palavra de Deus. E Deus está falando que Ele vai abrir a boca dele e vai propor enigmas de antiguidade. Coisa que temos ouvido e sabido. Coisa que os nossos pais têm nos contado. Qual é a história que teu pai te contou? De Deus. Você teve um pai que te contou a história de Deus? Quem teve, dá graças a Deus mesmo. Porque eu não tive. Eu tive um pai que não me contou nada. De nada, espiritualmente. Nem coisas boas, nem coisas ruins. Eu tive uma mãe, a minha mãe falava, filha, tem dois caminhos. Um é estreito, o outro é largo. Um é cheio de flor, o largo, e o apertado é difícil. Eu achava que isso era depois da morte, mas isso é hoje. Cristo disse isso. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Caminho para quê, pastora? Para você ir para o céu. E ele disse, eu sou a verdade. Eu gosto muito dessa palavra. Porque quando ele diz, eu sou a verdade, ele quer dizer que todas as outras coisas não são verdade. São coisas boas, mas são insuficientes para salvar a alma do ser humano. A alma do ser humano. Ela só é salva quando ela está na verdade, quando ela está no caminho. Aí ela tem o que? A vida, porque ele diz, eu sou a vida. E olha o que ele diz, ninguém. Ele eliminou tudo e todos. Vem ao Pai, senão por mim. Olha isso. Jesus, quando ele foi batizar, eu penso, né, que João Batista lá no Rio, Jordão, muita gente, né, uma multidão vindo para batizar. João Batista bravo com o povo, raça de víboras. Vocês são raça de víboras. Vocês se arrependem, porque o machado está posto na raiz. João Batista não era brincadeira, não. João Batista pregava a verdade dura. De repente ele olha, quem ele vê? Cristo. Ele nunca tinha visto Cristo. Como é que ele sabia que era o Cristo? Ele já tinha ouvido. Porque quando Maria foi visitar Isabel, Maria estava grávida de Jesus e Isabel grávida de João. Então os dois no mundo espiritual já tinham uma comunicação pelo Espírito de Deus. Aí João fala, não, Senhor, eu é que careço ser batizado por ti. Eu não sou digno nem de tirar a tua sandália. Olha como que João Batista se humilhou aos pés de Jesus. E João Batista era um profeta que já era profetizado desde o Antigo Testamento. E aí o que Jesus fala? João, deixa que eu cumpra a minha obrigação, faça a tua parte. E quando João desce Jesus nas águas, o céu abre. E o que vem? O Espírito de Deus. Vem sobre o osso e a carne. E aí ouve-se uma voz, Deus dizendo, este é o meu filho amado, em
quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Será que Deus não está dizendo isso para você nessa noite? Que você é um filho, é a filha amada, que Ele tem prazer em você? Não importa quem você é, o que você faz. Importa o que Deus acha de você, o que Deus te ama. E aí João Batista batizou Jesus. Jesus acabou de ser batizado. O Espírito Santo que tinha descido sobre ele em forma de uma pomba, falou: Jesus, nós vamos para o deserto, para o jejum. E lá foi Jesus, obediente. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Jejum de Daniel. Teve gente que não aguentou 7 dias. E olha que o jejum de Daniel é uma delícia. Ninguém fica sem comer. Você pode comer fruta, você pode comer legume, você pode comer verdura. Você pode tomar suco de fruta. Mas não é fácil jejuar. Não é. O inimigo não quer que nós jejuemos. Aí Jesus, nos 40 dias, quem apareceu? A serpente venenosa. Uai, Jesus, está com fome? Transforma essas pedras em pães. Você não é o Filho de Deus? Olha como que ele é atrevido. Abre para mim, Leonardo, Mateus 4, que eu quero falar isso com propriedade. Pastora, a senhora leu uma coisa, está falando outra. Não, estou ensinando os ensinamentos de Deus. Amém? Eu li no Antigo Testamento, estou falando das coisas no Novo Testamento, que segue-se a palavra de Deus para um futuro nas nossas vidas abençoados. Amém? Mateus, pode. Pois ali. Ai, que beleza. Ai, eu não tinha visto aqueles 2 varões valorosos ali. Ué. Olha, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê? O quê? Para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Jesus, o homem que veio para salvar a humanidade, agora ele tinha o Espírito Santo, para ele ficar, invencível, porque nós também somos invencíveis, ou não? Nós também temos o Espírito Santo. Amém, queridos? Olha lá, conduzido ao deserto e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Olha, depois de 40 dias, queridos, pensa, Elias jejuou 40 dias, 40 noites. Quem mais que jejuou? Moisés. Eu duvido que o ser humano faz isso hoje e não vai parar lá no CTI. Eu duvido. Nossa carne hoje, olha, se meu pai estivesse aqui, falava podre, está podre. É podre, não vale nada. E nós nem temos coragem. Uma pessoa falou: pastora, vamos jejuar 21 dias. Falei: deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Amém, queridos? Porque não é fácil. Não é. Aí o que aconteceu? Jesus teve fome. Quem apareceu? Chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Se
fosse hoje, querido, nós caíamos. Porque quantas vezes o diabo fala assim, vai ali, taca uma pedra na cabeça do outro, e a gente vai e taca. Não estou falando de uma pedra que você cata, não. A pedra pior está na língua. Esta é uma pedra perigosa. Ela corta cordão umbilical. Ela marca a alma. Às vezes a pedrada aqui até sara, mas a que está lá dentro é só o Espírito Santo para te curar. Ainda bem que ele está aqui hoje, ele pode te curar. Amém? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus falou? Abrirei a minha boca e falarei. Olha o que Jesus falou para o diabo. E sabe aonde está escrita essa palavra? Lá no livro de Números. Ela não apareceu ali pela primeira vez. O diabo já sabia dela lá no livro de Números. Por isso que ele veio tentar Jesus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre um penáculo, sobre o penáculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Aonde que Satanás foi? Lá no Salmo 91. O demônio também conhece a Bíblia, querido. Ele foi lá no Salmo 91. Pula daqui. Pula. Não está escrito que tem anjo que vai te guardar? Mas Jesus tinha acabado de jejuar. E estava preparado para vitórias e vitórias. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que o demônio mostrou para Cristo? A glória do mundo. O que é a glória do mundo, gente? O que é glória para você? Nós talvez tenhamos uma cabeça boa, né? Mas a glória de muita gente é o que? É riqueza, é muita bebedeira, é muita prostituição, é coisa que sai do equilíbrio, que sai daquilo que é certo. Amém, queridos? Aquele que ultrapassa os limites, aquilo que destrói a casa que é a morada de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, eu e você. Deus quer morar em mim, Deus quer morar em você. Olha isto. E o diabo disse assim: se você prostrar aqui no meu pé, eu te dou tudo isso. Cuidado com o que você adquire. Cuidado com o que você faz. Não troque a tua salvação por nada. A tua salvação é preço de sangue. Não é preço de gato, sangue de gato. É sangue de cordeiro. João Batista, eu ia falar e eu não falei. Quando ele viu Jesus vindo na fila, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o que ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, querido, para sair o pecado, você
tem que crer nele. Você tem que entregar sua vida para ele. Ah, pastor, eu tenho que ser crente. Não, eu não quero que você seja crente, porque crente até o diabo é. Ele não conheceu a Bíblia. Ele não falou, dobra nos meus pés que eu te dou isto. Tiago, lá no Novo Testamento, fala que o demônio é crente e estremece diante de Deus. Então eu não quero que você seja crente. Eu quero que você se torne filho de Deus. Filha de Deus. Que o que é importante. Você tem uma herança para receber. A palavra fala, né? Quando alguém que é rico faz um testamento ou tem uma herança, enquanto ele vive, ninguém recebe nada. Não é assim? É assim. Agora, o que aconteceu? Jesus, antes dele morrer, ele pegou o cálice e falou, esse é o cálice da da eterna aliança. Ele fez uma aliança conosco e morreu. Quando ele morreu, o livro das heranças se abriu para mim e para você. Por isso nós temos vida eterna. Pastora, mas eu não vou morrer agora. Amém, glória a Deus, nem eu. Ninguém vai morrer. Nós vamos ser arrebatados. Amém? Pedro, mais ousado, chegou para Jesus e disse, Senhor, nós, os apóstolos, deixamos casa, deixamos o campo, deixamos esposa, deixamos mãe, deixamos filhos, para te seguir. O que nós vamos ganhar? Olha que audácia. Você tinha coragem de perguntar isso para Jesus? Eu não tinha. Mas ele teve. Para deixar a resposta para nós, Jesus olhou para ele e falou, Pedro, aqui 100 vezes mais. E a 100 vezes mais, querido, não é no nosso xizinho, é no xizão de Deus. Viu a multiplicação de Deus com os pães, Jesus com os pães? 5 pães alimentou 5.000 homens. É essa multiplicação que Jesus diz. 2 peixes alimentou 5.000 homens. Querido, naquela época contava os homens, não contava as mulheres. Hoje, graças a Deus, nós temos bastante homens seguindo Cristo. Mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo era só as mulheres, era poucos os homens. Jesus escolheu 12. Quem estava com ele na cruz? A prova está aí. Apontou de dedo, chamou, vem Pedro, vem João, vem. Olha, eu não sei o nome dos apóstolos, não estou lembrado, mas Mateus, foi chamando os apóstolos, mas na hora que ele mais precisou, ninguém. Pedro havia negado ele, não te conheço, de jeito nenhum, eu não falo como ele. Pedro falou 3 vezes que ele não era do lado de Jesus. Mas quando Jesus olhou para o olho dele com aquele tamanho amor, Pedro se quebrantou. Judas havia entregado Jesus, mas ainda havia 10. Cadê os 10? Nenhum. Mas as mulheres estavam lá. Se você olhar na cruz, as mulheres estavam lá servindo o Senhor. Uma mulher estava dormindo, teve um sonho, a esposa do governador. Susana, olha, leva esse recado para o meu marido. Eu tive um sonho com esse homem. Fala para ele não tocar nesse homem, solta esse homem, larga esse homem. Tanto que Pilatos, ele lavou as mãos. Falou, eu não quero ter parte com isso. Vocês querem? Faz o que vocês quiserem. Amém, queridos? Vocês estão aí? Então a palavra fala assim, para que soubesse geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais levasse e contassem a seus filhos.
Olha que palavra maravilhosa. Usando a Raila, me permite, ela nasceu de uma mãe que conhecia o Evangelho, de um pai que conhece o Evangelho. Ela está grávida, ela vai ter uma bebezinha, a bebezinha vai conhecer o Evangelho. Ela vai ensinar a bebezinha, para a bebezinha contar para a outra geração que vai vir através, se dá tempo, através da bebezinha. Olha isso aqui, gente. Olha o exemplo aqui junto conosco. Não está longe, está aqui. Amém? A fim de que pusesse em Deus a esperança. Espera em Deus. E não esquecesse das obras de Deus, e que guardasse os mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Não é os 10 mandamentos que tem por aí, não. Os 10 mandamentos que eu estou falando, os 10 mandamentos do livro de Êxodo, capítulo 20. Amém? E que não fosse como seus pais, geração rebelde, geração que se recusa a aparecer diante de Deus, coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha isso. Teu espírito é fiel com Deus? Você tem uma fidelidade para com aquele que te fez? Você está aprendendo? Eu estou aprendendo ainda. 40 anos lendo Bíblia. Eu ainda estou aprendendo. Amém? Vamos aprender. Todos os dias Deus tem coisas novas para nós. Do mesmo jeito que Deus tem coisas novas para nós, Ele tem bênção, novidade de bênção para nós. Talvez você passou uma vida inteira sem conseguir nada. O que você vai conseguir crendo no Senhor, você vai se surpreender. Amém ou não amém? Eu quero chamar o pastor Tiago, que vai realizar o batismo do Adalto Júnior. Amém, Adalto Júnior? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É um adolescente que vai passar pelas águas. Quero convidar o Adalto, a Claudemira, o Soter, para chegar ali perto da piscina, para assistir o batismo. Glória a Deus. A Vivi para trazer uma capa. Se tiver alguém que ainda não se batizou,